Deus abençoe, irmãos. No dia 7 de junho de 2009, tivemos a mensagem O Profeta deste Dia, pregada pelo pastor Osmar Rodrigues Costa. A leitura São Mateus, capítulo 17, versículo 11. Na mensagem pregada pelo irmão Brana, Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 155, o irmão Brana diz: o Espírito Santo é o profeta desta hora. E nós temos que vermos que o Espírito Santo é sempre o profeta da hora. E o corpo do Espírito Santo, que Deus está usando nos últimos dias, nós temos que ver que nos últimos dias, o profeta da hora foi o Espírito Santo. E o corpo do Espírito Santo, o qual ele usou na terra, foi William Marion Branham. Na mensagem Provando Sua Palavra, parágrafo 236, o irmão Branham diz que é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu, em carne humana, entre nós. É Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana. Agora, no céu, quando ele veio, era Jesus Cristo mesmo. Mas quando ele desceu em carne humana, a carne humana chamava Branham. São coisas que nós temos que percebermos a maneira que Deus trabalha. O Espírito Santo é o profeta do dia, mas quem foi a carne? Quem foi o corpo do Espírito Santo? Nos últimos dias, foi Branham. Jesus Cristo, diz o irmão Branham, é o Filho do Homem. Mas quem foi a carne do Filho do Homem? Quem que foi o corpo do Filho do Homem? Foi Branham, um homem chamado Branham na terra, que manifestou o ministério do Filho do Homem. Provando Sua Palavra 236, irmão Branham diz: é Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós e tornará Sua palavra tão real que unirá a igreja e a palavra sendo um. Quem foi que uniu a palavra e a igreja como sendo um? Foi Jesus Cristo, que desceu em carne humana. E a carne humana chamava Branham. Nós temos que vermos este ministério do irmão Branham, que Jesus Cristo estava manifestado nele, tornando a sua palavra através da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, o qual tornou a palavra tão real para nós, que fez esta união, este casamento, meus irmãos, do crente com a palavra revelada, fazendo um serviço para Deus fora de sua vontade. O irmão Branham diz, parágrafo 212, ele diz: o Elias deste dia é o Senhor Jesus. Mas nós temos que vermos que o corpo era Branham. O irmão Branham diz: não um homem. Você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Deus, que está manifestado no homem. Por fora, você vê Branham, que era o corpo do Espírito Santo, o qual o Espírito Santo estava se revelando. Era a carne do Filho do Homem, a carne humana entre nós do Filho do Homem. O corpo ao qual o Senhor Jesus Cristo, o Elias deste dia, se manifestou para trazer para nós a revelação de sua palavra. Na mensagem Abraão Restaurado, parágrafo 157,
o irmão Branham deixa a coisa clara. Ele diz: Ele é o Deus Jeová, em carne. Se parasse aqui, muitas pessoas teriam interpretações, mas é aqui aonde o pastor Osmar toma e bate o prego, e diz, irmão Branham diz, Ele é Jeová Deus em minha carne, mas eles não o reconhecem. O irmão Branham era o corpo do Espírito Santo nos últimos dias, o qual é o profeta da hora. Amém? É o que nós temos que percebermos. Logo, na terça-feira, o pastor Osmar pregou a mensagem, a ordem da unção. Atos 2, versículo 27. Que é a ordem da unção? A ordem da unção é você estar em ordem com a palavra. E a palavra revelada. Veja bem, irmão Branham diz que Davi, ele tentou fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. Davi teve uma unção, foi ungido. Davi pulou, Davi se alegrou quando ele estava tentando trazer a arca de volta para Israel. E ele pulou, e ele gritou, e ele cantava, ungido. Ele estava na unção, mas ele estava fora da ordem. Ele estava ungido na carne, mas estava fora da ordem da palavra. Porque ele trouxe a arca em carros de bois. E isto era contrário à palavra. Então, é como o irmão Branham disse no primeiro selo 132. É o mesmo caso, o mesmo quadro do povo de hoje, que o irmão Branham diz, eles pulam, povo da mensagem, nós temos que ver isso, eles pulam, gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome, será revelado nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos, perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, então eles pulam, eles gritam na unção, mas estão fora da ordem da palavra. Eles não têm a ordem da unção da palavra da hora, revelada. Por isso eles pulam, gritam, mas estão fora da ordem. Eles não conhecem a ordem do novo nome revelado, a unção da terceira etapa. Eles não conhecem a unção do novo nome, dos 7 trovões revelados. Na mensagem, fazendo um serviço para Deus fora de sua vontade, parágrafo 213, o irmão Branham diz, Davi pensou que tinha tudo em ordem, mas não estava na ordem da unção. Ele estava inspirado, ungido no espírito exterior, mas não estava ungido no espírito interior, que é a alma. E o irmão Branham diz, 213, fazendo um serviço para Deus fora de sua vontade, o irmão Branham diz, está vendo como o Espírito Santo pode ungir a um homem, mas tem que estar na ordem da unção. Você pode ter unção, como muitos ministros da mensagem, primeira e segunda etapa, ter unção de cura divina, ter unção de milagres, de maravilhas, e é tudo no espírito exterior, porque eles rejeitam a palavra da hora, que o Cordeiro saiu do trono. Então eles estão fora da unção, porque a unção da hora, a ordem da unção, é 7 trovões revelados. Esta é a ordem da unção, é o que Deus está ungindo hoje.
E quando Deus unge com a palavra revelada, Ele te põe em ordem com a palavra. Você não pode dizer que os 7 trovões foi revelado, mas que o novo nome não foi revelado. Está fora de ordem. Porque quando você tem esta unção, você diz, os 7 trovões foram revelados, e o novo nome foi revelado nos trovões. O Cordeiro saiu do trono, é uma ordem da revelação dos 7 trovões. No dia 11 de junho, o pastor Osmar pregou a mensagem: Deus e seus profetas não são considerados. São Lucas 17, versículo 26. A mensagem de Deus no dia, ela nunca é considerada por todos, pelo mundo, pelo sistema religioso. Se fosse, seria aceita. Somente os eleitos para o dia, somente os eleitos para a hora, é que consideram a mensagem de Deus para aquela hora. Só os eleitos. São Lucas 17, versículo 22. A Bíblia diz: assim desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, e não verão, e não considerarão. Porque um dia do Filho do Homem aconteceu com Jesus no Oriente, e o outro dia do Filho do Homem, porque é um dos dias. Então um dia aconteceu com Jesus na Palestina, e o outro dia aconteceu com Bran na América, no Ocidente. Foi o outro dia do Filho do Homem, como Jesus disse em São Lucas 17, versículo 26 a 30. Assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Jesus estava cumprindo um dos dias do Filho do Homem, e Ele estava mostrando o outro dia do Filho do Homem, que seria no entardecer, nos últimos dias, quando o Filho do Homem se manifestar. E o Filho do Homem é Jesus, e Ele se manifestou em Bran nos últimos dias. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 371. O irmão Brana diz: o anjo não é o Filho do Homem. O anjo não é Jesus. Bran não é Jesus. Não é Jesus Cristo mesmo, diz o irmão Bran. O anjo é Bran, mas Bran, que é o 7º anjo, revelou a Jesus Cristo, manifestou o Filho do Homem. Agora, foi Jesus Cristo num profeta, mas Deus, no seu profeta, não foi considerado. E hoje nós temos que ver a esposa de Cristo, que forma um corpo profético, porque ela toma o que o profeta revelou e ela profetiza outra vez. Então ela se torna um corpo profético, e ela profetiza tudo o que o profeta Bran revelou. Terceira etapa, novo nome, 7 trovões. Mas Deus e seus profetas não são considerados. 216, fazendo um serviço a Deus fora de sua vontade, irmão Bran diz: Deus em seu tempo, e era, em seus profetas não são considerados. Não foi em Jesus, não foi em Bran, e não o é com sua esposa no tempo final. E no dia 13 de junho de 2009, o pastor Osmar pregou a mensagem: o êxodo para o rápido. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Na mensagem O Sinal, 28 de novembro de 1963, o irmão Brana diz: os 3 mensageiros para Sodoma, eles simbolizaram os 3 ministérios para os dias finais.
para os dias de hoje, diz o irmão Branham. O irmão Branham diz: Billy Graham simbolizou a graça. Um daqueles anjos simbolizaram Billy Graham, e Billy Graham simbolizava a graça de Deus. Por isso Billy Graham chegou com uma mensagem de arrependimento. Logo, Oral Roberts simbolizou o poder de Deus para o mundo e manifestou entre o povo pentecostal, dom de cura, o poder de milagres, maravilhas. Aí o irmão Branham diz: e este outro anjo, o qual era Branham, ele mesmo, mas ele não podia falar. E o irmão Branham diz, e ele diz, simbolizando a presença de Jesus Cristo, sendo o último sinal para o mundo, a vinda do Filho do Homem. Este outro anjo, simbolizando a presença de Jesus Cristo conosco na terra, sendo Deus manifestado em carne, assim como foi Deus manifestado em carne nos dias de Abraão, assim foi Deus manifestado em carne em Branham, nestes últimos dias, o último sinal. Houve uma chamada que nós temos que percebermos quando a mensagem veio, primeira e segunda etapa. Houve uma chamada, Deus, num profeta, que Deus fez, assim como um alfaiate, uma costureira, pega o molde e coloca o seu molde em cima do tecido de um pano, e então ela recorta o pano sobre aquele molde, e aquele pano escolhido é aquele que coube dentro do molde. E Deus pegou o mundo evangélico e colocou o seu molde sobre o mundo evangélico. E Deus selecionou os seus escolhidos, os seus eleitos que creram no batismo em nome de Jesus Cristo, creram na primeira e segunda etapa do irmão Branham. E o irmão Branham diz, o sinal, parágrafo 68, que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo da igreja. Era Deus colocando o molde em cima ali do Egito e tirando o povo de Deus que estava ali, os eleitos para saírem do Egito. Deus colocando o seu molde. E nós temos que percebermos algo muito profundo que foi pregado nessa mensagem pelo pastor Osmar. Dentro do grupo de Moisés, depois que Israel saiu do Egito, dentro do grupo de Moisés, havia ministros, homens que tinham influência sobre as suas congregações, Datã, Abirão e Coré. E eles traziam influência sobre o povo, ao ponto de dividirem. Eles dividiam o próprio povo de Moisés, Datã, Coré e Abirão, dividindo o povo de Moisés. E nós temos que ver que os Abirão, os Corés, os Datãs, são ministros, meus irmãos, que pregam ressurreição isolada, que pregam que o irmão Branham tem que ressuscitar isoladamente, que a visão da tenda ainda não aconteceu, que pregam dualidade dentro da mensagem. O que estes ministros estão fazendo? Estão dividindo o próprio povo de Branham, assim como Datã, Coré e Abirão dividiram o próprio grupo de Moisés. E são Datãs dentro da mensagem, Corés, Abirão dentro da mensagem, dividindo o povo que segue Abrão. Mas dentro deste povo agora, Deus coloca o seu molde novamente. Deus colocou o seu molde uma vez e selecionou o povo que é chamado o povo da mensagem. E agora, dentro do povo da mensagem, neste grande tecido que Deus selecionou, Deus coloca o seu molde novamente. Terceira etapa, 7 trovões revelados, novo nome Branham, o último eleito já entrou, o cordeiro já saiu do trono, e Deus seleciona os seus eleitos para um êxodo, uma saída para o rapto. Diz o irmão Branham, é o molde de Deus. O irmão Branham diz, parágrafo 68, o sinal:
Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo das denominações. Mas o eleito é o remanescente. É o remanescente que tem o êxodo para o rápido, diz o irmão Branco. A igreja passará pela tribulação, mas o eleito tem a sua saída para o rápido. Amém? Que Deus continue falando conosco. Deus abençoe.